Oi, pessoal. Em outro vídeo a gente já tinha visto o método de Newton, a construção geométrica do método, inclusive a fórmula de iteração dele, mas nesse vídeo eu quero discutir o algoritmo para o método de Newton. Então ele aí, em linhas gerais, são esses três passos que eu estou mostrando. Primeiro a gente precisa de uma aproximação razoável, x0, para começar, e depois nós vamos iterando essa fórmula, né? Essa é a iteração do método de Newton, é xk mais 1 igual a xk menos f sobre a f' em xk. Mas tem várias perguntas que estão em aberto, aí a gente precisa discutir. Por exemplo, começo com uma aproximação razoável para x estrela. Bom, mas o que é uma aproximação razoável? E se ela não for razoável, o que acontece? Aí eu estou dizendo depois que nós temos que rodar essa iteração para k igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, não posso ir rodando isso infinitamente, tem que dizer, tem que definir um momento para parar, um critério de parada. E além disso, a própria iteração, xk mais 1 igual a xk sobre f, menos f sobre f', não pode ser calculada, claro, se a f' de xk for zero. O que fazemos nessa situação, né? Qual a alternativa? Então vamos tentar discutir esses três pontos aí, tá bom? Bom, vamos discutir o que acontece se o x0 não é razoável. A gente sabe lá do teorema de convergência do método de Newton que se nós começarmos um processo, a iteração de Newton, próximo o suficiente do x estrela, do zero da função que eu estou procurando, o método de Newton vai convergir com convergência, com taxa de convergência quadrática. Mas aquele teorema de convergência não diz qual é o tamanho dessa vizinhança razoável em torno do x estrela. Então, se nós começarmos com um ponto que não está dentro dessa vizinhança, o método pode inclusive não convergir. Uma alternativa para iniciar então o método de Newton, para se aproximar da solução, seria talvez aplicar um método menos restritivo, como por exemplo o método da bissecção, que nós já vimos aí em outros vídeos, né? O método da bissecção, se você conseguir inicializá-lo, ele com certeza espreme o intervalo inicial tanto quanto você queira, e portanto em algum momento eu vou chegar numa vizinhança razoável da solução a partir da qual o método de Newton funciona muito bem. Outra estratégia é a que nós chamamos de globalização, globalizar o método de Newton. Esse assunto ele é mais discutido na disciplina de otimização, no contexto de problemas de minimização normalmente, mas vale para cá também. Então eu queria só destacar duas maneiras usuais de se globalizar o método de Newton. O que é que significa globalizá-lo? Significa torná-lo mais robusto em relação ao ponto inicial, ou seja, conseguir que o método de Newton gere uma sequência convergente mesmo que você não esteja na tal da vizinhança razoável da solução. Tem duas formas clássicas de se fazer isso, uma delas é através de busca linear e a outra é o que a gente chama de região de confiança. Eu não vou entrar nos detalhes de cada uma delas, de novo, isso é assunto mais abordado em outras disciplinas, mas se você quiser saber sobre isso, lá nas minhas notas de aula tem alguns comentários sobre o assunto. O próximo ponto que ficou em aberto lá no algoritmo era o critério de parada. A gente não pode rodar aquela iteração indefinidamente. Então veja que eu gostaria de rodar o método de Newton. O ideal seria pedir que o erro xk menos x estrela, que é o EK aqui, ficasse abaixo de uma tolerância prescrita. Esse seria um critério de parada em cima do erro absoluto. Normalmente a gente prefere critérios de parada com quantidades relativas, porque assim esse epsilon, essa tolerância aí, não precisa ter dimensão, né? Passa a ser um número sem dimensão. Agora, esse seria o critério ideal, né? O problema é que como é que nós vamos medir EK, o erro no passo K? Se o EK depende do x estrela, né? Medir EK depende de conhecer o x estrela, que é justamente aquilo que eu quero estimar e não tenho.
Então vamos ver quais são os critérios de parada que a gente de fato consegue utilizar. Lembra que o nosso problema é encontrar o zero da função f. Então um critério de parada poderia ser rodar o meu algoritmo até que o valor da f fique pequeno o suficiente. Né? Seria aí o módulo de f em xk menor do que epsilon. Agora veja que pedir que o módulo da f seja menor do que epsilon não necessariamente implica que o erro é pequeno. Então coloquei aqui três situações distintas. Nesse primeiro gráfico que nós estamos vendo, a gente tem uma função f que em x estrela, ou seja, no zero dela, ela cruza o eixo bem rasante. Né? Ou seja, a derivada ali é bem pequena, bem menor do que 1, a derivada em x estrela. E veja então que eu estou marcando essa região, né, tracejada no gráfico ali de menos epsilon a epsilon. Essa seria a região dentro da qual o meu critério módulo da f de xk menos epsilon está sendo satisfeito. Veja que em azul eu marquei o intervalo em x que isso corresponde. É um intervalo bem largo nesse caso. Ou seja, se eu peço que o módulo da f seja menor do que epsilon, se eu me contento com esse critério, eu posso parar com um ponto xk que mesmo assim ainda está longe do x estrela. No último exemplo, aí, o que está mais à direita, a gente tem a situação, né, oposta, quando a função atravessa o eixo uma derivada bem acentuada, né, uma inclinação alta. Eu marquei de novo a mesma faixa de menos epsilon a epsilon para o valor da função. Veja que para estar dentro dessa faixa agora, o intervalo azul, o intervalo no eixo x, é muito pequeno. Então, se fosse numa situação em que o valor da derivada em x estrela é grande, até que você atinja isto, até que você, né, consiga satisfazer o critério de parada f, módulo de f menor do que epsilon, você talvez já esteja próximo demais, exageradamente próximo do x estrela. Né? Pode ser que você tenha que iterar demais para chegar num ponto como esse. E o caso central seria o caso mais equilibrado, aí quando a derivada em x estrela está próxima de 1, aí sim o tamanho desse intervalo de menos epsilon a epsilon é comparável com o intervalo em x. Então essa seria a situação em que esse critério de parada consegue produzir para a gente pontos que satisfariam o critério original que eu queria, que era que o erro ficasse menor do que uma tolerância. Né? Então você veja, mas esse é o critério de parada que a gente consegue utilizar na prática, porque avaliar a função em xk eu consigo, não depende de conhecer o x estrela. Né? Então aqui eu estou sumarizando o nosso critério de parada, coloquei agora apenas o critério do slide anterior, mas relativo em relação ao f de x0, porque daí a gente, na escolha desse epsilon, usa um número puro sem unidade. O problema desse critério tem um inconveniente aí. Imagina que o ponto x0 é um ponto que está muito longe do x estrela, da solução. Né? Então, se eu disser que vou me contentar com um iterando xk, de tal maneira que o valor da função é uma fração, digamos que o epsilon é 10 a menos 2. Então, é 1% do valor da função em x0. Se o valor da função em x0 for muito ruim, pode ser que 1% desse valor ainda seja muito ruim, então ainda vou parar num ponto muito longe. Por outro lado, se o x0 já for muito bom, né, o x0 realmente está bem próximo de x estrela, eu pedi que o valor da f em xk seja, por exemplo, 1% daquele valor que já é muito bom, pode ser um exagero. Então esse critério também ele fica muito dependente de onde você começou. Ele pode ser um critério folgado demais ou apertado demais. Uma forma de contornar isso é balancear um erro relativo, né, esse epsilon 1 por f de 0, com um erro absoluto. Né? Então, aí, mexendo no epsilon 1 e no epsilon 2, você tem condição de calibrar o seu critério de parada para ficar um pouco mais independente
do ponto inicial também, né? Outra possibilidade é você parar observando o tamanho do passo entre uma iteração e a iteração seguinte. Então chamei aí de SK a diferença entre xk mais 1 e xk. Né? Então o S0, por exemplo, seria o passo que eu dei para sair do x0 e chegar em x1. Se esse passo começar a ficar pequeno demais, significa que eu não estou conseguindo sair do lugar. E daí não adianta continuar rodando o método de Newton porque nós estamos meio que parados, né? Então isso daí é esse terceiro critério, né? Vou rodar o meu método até que o passo fique pequeno em relação ao passo inicial que eu dei. Claro que aquele critério também poderia ter uma combinação entre, né, um valor absoluto e um valor relativo. Agora eu queria discutir o último ponto. Então, o que acontece se a derivada em algum xk dá zero? E, portanto, eu não consigo calcular a iteração de Newton onde tem uma divisão pelo valor da derivada. Bom, uma alternativa é troca o ponto, certo? Imagina que você escolheu um ponto inicial de zero para começar a rodar seu método, e nesse ponto, por acaso, a derivada era zero. Bom, tá bom, você chutou um ponto inicial que não é muito apropriado, chute outro. Se isso acontece no decorrer do processo, mesma coisa, se eu por acaso parei num ponto xk onde a derivada deu zero, esquece que você chegou nele vindo da iteração, imagina que aquele é o meu ponto inicial, chute um outro ali, talvez próximo ou não. Outra coisa que você pode fazer é, faça uma iteração de outro método. Porque a derivada ser zero é um problema para o método de Newton, mas para outros métodos não. Outros métodos não usam a derivada. Né? Então, para esses outros métodos, você pode prosseguir a partir dali. Por enquanto, nesse curso aqui, né, e nos vídeos passados que eu mostrei aí, estão no nosso canal, eu só apresentei o método da bissecção. Mas existem outros métodos, depois vamos falar de mais outros também, outros vídeos. Né? E uma outra coisa que você pode fazer também é, por exemplo, agora a derivada deu zero, no passo anterior ela não era? Ok, usa a derivada do passo anterior. Parece que não faz muito sentido, né? Parece meio quebra-galho isso daí, tá muito correto. Mas na verdade, quando a gente for entrar no assunto de métodos quase Newton, tem um outro vídeo para isso daí, a gente vai ver que inclusive usar a derivada de um passo anterior é um outro método, certo? Então, esse uso é só nessa iteração em que você teve um problema, depois volta e segue com a iteração de Newton mesmo, certo? Agora, dividir por zero, isso não pode mesmo, certo? Agora, do ponto de vista numérico, se alguma coisa dá errado, por exemplo, quando a derivada é zero, provavelmente também vai dar problema quando a derivada é quase zero. Não é que apenas no zero dá errado e se for um pouquinho para o lado, aí vai dar tudo certo. Então eu coloquei aqui para vocês verem um exemplo disso. Olha, eu escolhi esse x0, veja que em x0 a derivada é quase zero, eu estou quase ali no máximo da função, né? Como a derivada é quase zero, lembra da interpretação geométrica do método de Newton? Nosso próximo ponto é o ponto de interseção da reta tangente com o eixo. Como a derivada é quase zero, se a derivada fosse zero, a reta tangente seria paralela ao eixo. Como a derivada é quase zero, ela não é paralela, mas a inclinação dela é pequena e, portanto, o ponto de interseção dela com o eixo está muito longe do ponto em que eu estava, no caso do x0. Então, esse x1 aí ficou bem distante do x0, né? E veja que o x0 estava bem mais próximo do x estrela, né? O zero da função, do que o ponto x1. Quando a derivada está próxima de zero, você pode ser jogado para um ponto muito distante de onde você estava. Vê que nesse caso, inclusive, aí, a próxima iteração é esse ponto x2. Então, eu me afastei da solução. E em x2 a derivada também é quase zero. Né? Ela é positiva, mas praticamente zero. A reta tangente aí me jogaria um ponto muito, muito distante aí, né? Bem afastado da solução.
certo? Então, numericamente, se você tem derivada nula, bom, aí não pode fazer a conta, mas se ela for próxima de zero, provavelmente também vai dar problema, também deve ser evitado. Ok, pessoal? Bom, esses eram os pontos que eu queria discutir com vocês aí, né, do ponto de vista de uma implementação prática do método de Newton. A gente precisa ter alguma garantia de começar numa região onde você vai ter convergência do método de Newton, tem que ter um critério de parada e tem que tomar cuidado com derivada próxima de zero, tá certo? Só um último comentário ainda sobre o ponto inicial. Na verdade, normalmente, mesmo que você não saiba se o seu ponto inicial está nessa vizinhança apropriada, a, a prática comum é acreditar um pouco no método de Newton e tentar, certo? Então a gente nunca sabe se nós estamos nessa região de confiança, nessa vizinhança próxima, apropriada, mas o método de Newton normalmente é um método que funciona bem. Então, confie, use o método de Newton e, bom, se der errado, aí tenta fazer outra coisa, mas primeiro tente rodá-lo, mesmo que você não tenha garantia de que o ponto está próximo, pode ser que ele ande um pouco para lá e para cá para começar e, com sorte, ele entra numa região aquela região apropriada, razoável, em torno do x estrela, e daí você observa a convergência quadrática. Tá bom? Era isso, pessoal, que eu queria comentar nesse vídeo. Até a próxima aí.